A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, que faz o céu e a terra e tudo que está nela. Foi Ele que criou e Jesus estava lá, e Ele chegou. E quando Ele chega, tudo é transformado. Mesmo que tudo pareça o contrário, mas o Senhor está no negócio. Ele está presente. Ele está na tua embarcação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Porque o Senhor nos escuta. Ele nos ouve. Ele tem atenção ao apelo. É um bom ouvinte para entregar. Que após ouvir o Senhor em muitas, quando investiga o coração, Ele alcança. Diz a palavra do Senhor que Ele não é insensível ao apelo. Ele não aguenta ver os seus quebrantados, dizendo que é dependente total dEle. E Ele vem e nos alcança. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom e a manifestação do poder dEle é para sempre. Graças a Deus. Pegou suas espadas? Faz um coração para Jesus Cristo. Diz para o Senhor Jesus como vós o ama, como eu e você o adora, porque somente um é digno de toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória para Ele, e por Ele são todas as coisas. Amém? Dá o seu gostei, fortalece, porque pelas outras pessoas que ainda nem conhecem essa palavra possa chegar. E o Senhor, nosso Deus, se alegra quando a gente também tem gratidão para com o céu. E diz, seja leal, porque a fidelidade de Jesus, Ele é fiel sempre. A gente transparece, seja leal, como Deus colocou em seu coração, para que outras vidas sejam alcançadas. Um coração para Cristo Jesus. E declara aí, o Senhor tem bondade para com minha vida. Você pode fazer isso? Diga o que exatamente o Senhor Deus falou com você hoje. E o que Ele tem feito? Ele teve de bondade para com você? Ou você ainda está esperando no silêncio do Senhor? Fala conosco, Jesus. Faz um coração para Jesus e Ele vai dizer. Amém? Graças a Deus. Pega a espada. Estou com ela aqui agora. Estou com a minha mais antiga. Aleluia. Não tão antiga, mas tem uns 4 anos. Glória a Deus. Que é de estudo. Aleluia. Vamos para os Salmos. Para a glória do Senhor Jesus, o salmista. Eita glória, Deus é bom. 65, porque o Senhor é maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o Deus grandão. Aleluia, imbatível é Ele. Quem é que pode ser como o Senhor? Ninguém. Se está com o Senhor, você está com tudo. Graças a Deus. Vamos a partir do primeiro versículo, que diz assim: A ti, ó Deus, louvado, exaltado, em Sião, louvamos em silêncio, e a ti se cumprirá o voto. Tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Pecados prevalecem contra mim, mas a nossa transgressão tu perdoarás. Aquele a quem tu escolhe é feliz, e fazes aproximar a ti para viver em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com bondade da tua casa, santidade do teu templo. Amém? Graças a Deus. Aqui a palavra do Senhor repete algo que a gente conhece tão bem, que diz o Senhor: feliz é aquele que faz aproximar de ti, que escolhestes. Feliz é aquele que o Senhor escolhe e faz ficar próximo do Senhor. É como um filho, né? Porque a gente é por compaixão, por zelo e por graça não merecida que Jesus nos colocou na posição de irmão. Faz parte da filiação de Deus. E aí eu vou e volto e me lembro que o texto começa: Deus de Sião, quer dizer, Deus de Israel,
Está falando da Jerusalém, que louvamos agora, porque tudo ficou em silêncio, para cumprir o voto. Aqui tem um certo estabelecimento de Salmo de Davi, quando ele é cântico, para entregar que é uma subjeção, né? A gente subentende de que se trata que o templo ficou pronto. Aleluias. Ou que estaria pronto ao entregar Salomão. Mas aqui fala de que acabou, que terminou. Todo aquele barulho, toda aquela zoada, todo aquele burburinho, aquele corre-corre, aquela agonia, ela se terminou ali e veio o silêncio, para que pudesse adorar. Dizer aqui, ó, está entregue. Ou melhor, eu recebo. Aí é do ponto de vista que você está. Eu recebo. Ah, Senhor, entreguei. Ah, Senhor, me entrega. Aquietou silenciosamente, porque chegou a benção. Aleluias. Porque chegou as benesses, na qual aqui o salmista faz questão de dizer que ele fez o Senhor nosso Deus ouvir as orações. E quando se ouve as orações, quando ela se finda com a tua oração, significa que eu e você ficamos no silêncio. O texto fala do burburinho, da preparação, daquela até confusão, uma boa confusão, ou talvez tantas confusões, que os barulhos se cessam e dá lugar à calmaria. E aquele ambiente fica alinhado. Oi, o ambiente está alinhado. E você está pronto para explodir em oração de louvor e adoração. E essa oração de explosão é aquela que a gente entrega de votos pela bondade de Deus feita comigo e com você. Está preparada para fazer os votos de agradecimento? Está preparado para entregar em louvor e adoração o culto da vitória? O culto da graça? Colocar nas mãos do Senhor e dentre ele os seus pés está os teus escábulos, onde ele coloca os seus pés. Só um rei tem um escábulo para colocar os pés. E esse escábulo é de ouro, como seu cetro, apanhando de mim, de você, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, todos os seus pedidos, porque Jesus disse que veio para quem está doído, que está doendo. Mas não deixa, não exime, não fica sem um segundo plano para dizer assim, olha, depois da dor, depois do sofrimento, depois da luta, depois da angústia, vem a adoração que eu quero te entregar como um voto de gratidão, Senhor. Eita, Jesus. E a ti, ó Deus, confiança, aleluias, deve no silêncio. E a ti se pagarão os votos. Oi, Deus disse que você vai dar logo, né? Esse louvor, vai entregar os seus votos, aleluias, de gratidão, o seu culto de gratidão. E aqui diz o Senhor que quando ele apela em oração, ele ouve. O texto fala que quando tu, aleluia, mesmo diante das transgressões que o Senhor perdoou, mas o Senhor fica de lindo ver eu e você aos pés dele, dizendo: ah, Senhor, eu quero lhe agradecer pela graça que o Senhor entregou. Tudo está pronto, Senhor. Chegou, Senhor. A manifestação do seu poder chegou na minha vida e na sua vida. Quer dizer, chegou e eu quero somente em silêncio estar para dizer: tá tudo pronto. O culto da graça, o culto de graça está pronto. E eu entrego ao Senhor com meus votos de gratidão. Aleluias. Porque o Senhor, quando olha para nós, Ele olha para nós como o homem não olha.
Ele olha para nós de maneira sem querer nada em troca. Ele ama porque Ele ama. E aí quando Ele faz isso, faz nos lembrar que Ele chamou Jeremias e Ezequiel. Lá em Jeremias 36, em concordância, em consonância, os dois falou as mesmas coisas, porque Deus entregou as mesmas coisas para os dois realizarem. Ezequiel 3, 1 a 3. E também, aleluias, em Jeremias. Quando disse, agora come o rolo, engole ele e transmite a minha palavra. Por que está falando dessa forma? Porque quando Deus ouve as orações, Ele nos entrega de retorno, irmãos. E aqui o nosso Deus, quando dá essa incumbência, essa tarefa para os profetas, é que Ele disse, eu encorajo todos para que façam o bem. E vejo os esforços para que você possa também falar para outras almas serem salvas. E aí a gente pensa, a salvação não é individual? É, mas não exime de eu e você falar, por isso faz um coração para Jesus, não exime de eu e você levar com muito esforço, porque nós não somos nada, irmãos. Até o profeta, Deus dá responsabilidades, que diz, eis-me aqui, é que tu está responsável, não só para a sua tarefa, como também para com o divino. E quando assim esses profetas foram chamados, ele disse, come o rolo todo, viu? Engole tudo, não vai faltar nenhuma palavra minha que você vai deixar de falar para que possa alcançar outras vidas. Outras vidas precisam ser salvas, tem que ser advertidas. Aleluias. Porque a salvação, quando chega para ser individual, eu e você tinha que ter já ouvido a palavra. E aí é que entra primeiro a palavra, aleluias, vem pelo ouvir e ela transforma e ela é liberada. A palavra, o ouvir da palavra transforma e é liberada. E por isso Deus deixou essa missão para os profetas. Hoje você pode estar sendo usada, vaso do Senhor, para ser profeta. Porque não exime de que eu e você possa levar a palavra do Senhor, como Jesus disse, leva para toda criatura a palavra, né? Até o Senhor Jesus voltar. E aí vai ser muitos chamados e os poucos escolhidos, mas o rolo comeu, foi entregue toda a palavra. E eu e você vamos ficar de posse da vitória. Porque traz, diante de toda essa situação, diante de um mundo sombrio, devastador, de tanta promiscuidade, de tantas nossas falhas, de tanta nossa desumanidade. Imagine se Deus não ouvisse as nossas orações. Como a gente ficaria aqui. E aí Deus encoraja os profetas, como Ele mandou, deu ordem decretada para Ezequiel e Jeremias. Come o rolo, para que outras almas possam ser alcançadas e sair dessa vida escrava, idolátrica, de deuses que tem mão, que tem olho, tem boca, tem cabelo. Eita, está repreendido em nome de Jesus. Esses não é Deus. São os deuses feitos com as mãos. Olha, os artifícios, os seus próprios artifícios do artesão. O que você vai esperar? Só engano, obra de engano. Porque na tua aflição, na tua angústia, você vai buscar o Senhor para Ele ouvir a tua oração. E hoje, Deus está falando declaradamente, o barulho cessou, a estrutura foi restaurada, aleluia, o tempo está pronto. E eu vou lá entregar ao Senhor a minha adoração de ação de graça, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele perdoou, aqui diz, ó irmãos, porque Ele perdoou todos os meus pecados. Diante dele eu entreguei tudo, nos escabos dos seus pés. E ele olhou para mim e ouviu as minhas orações. Amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque o Senhor é bom, maravilhoso. Porque os votos estão sendo pagos. Aleluia, a palavra que foi comida, anunciada, chegou até você. E você vai transmitir ela para outra pessoa. E compartilhando, porque o Senhor chegou como resposta para dizer...
Estou silenciando, os barulhos foram feitos, eu me aprecio dessa construção, aleluia, desse seu processo. Então começa aí, prepara que você vai dar, aleluias, louvor e graças ao Senhor, em adoração a Ele, com ação de graça. A paz do Senhor, graças a Deus.